Agora eu quero saber do nosso timaço uma pergunta bem simples. Quem foi que ganhou o debate? Kátia D'Ângeles. Eu acho que sempre na questão do debate, e principalmente mais ainda hoje, e isso aqui que eu vou falar não é uma condenação às mídias digitais, não é uma condenação a estratégias de campanha, é uma constatação. As coisas realmente, elas funcionam dessa forma. Mas, principalmente, eu falo nos dias de hoje, porque o que a gente vê pelas plataformas, pelos candidatos, pelo direcionamento das campanhas, isso vem desde aí a eleição de 2018, é o uso desse momento, posteriormente, para criar e reforçar as narrativas nos seus canais de comunicação, principalmente as suas mídias digitais, ali, os perfis, Instagram, que é o mais alinhado, não é o TikTok, fazer aqueles pequenos cortes, daquelas mensagens, daquilo que interessa ao candidato. Ele está no direito dele, é a rede social dele. E aí eu quero colocar aqui a importância, quem ganha com o debate é o eleitor, aquele eleitor que não tomou a decisão dele ainda, ou que quer conhecer mais, e que é o eleitor que ainda está ali, telespectador assíduo, porque ele tem a oportunidade de ver algo que não está direcionado exclusivamente pelo candidato. Como a Ananias lembrou, é um trabalho que envolve a justiça eleitoral, envolve regras claras, não é um recorte que o marketing da campanha do candidato vai escolher, obviamente sempre será aquilo que é melhor para ele, envolve profissionais de comunicação, um acordo que é aceito por todas as partes, porque as regras são definidas e decididas e consultadas e todas as partes têm que concordar para que o debate aconteça. Então, a imparcialidade, ela passa a ser real. E aí você quem acompanha, quem quer entender, só pode ter acesso a isso no todo assistindo o debate por completo, que acontece lá. Porque ficar ligado apenas naquele recorte, naquilo que a candidatura colocou, é um aprisionamento. E não é democrático. E não é responsável também, do ponto de vista do jornalismo e da comunicação. Volto a dizer, não estou condenando a marketing de campanha, marketing político é uma coisa, jornalismo, Kátia, passar informação é outra diferente. E é esse o objetivo de um debate. Me permita reforçar esse seu ponto, porque ele é importantíssimo. Eu agradeço você por trazê-lo. O debate, gente, ele é ao vivo, ele é em tempo real, ele é sem cortes, sem filtros. É tudo ali acontecendo. E você que acompanha pela TV, você que vê no YouTube, que escuta na rádio, você vê da forma como é o debate. Isso é muito diferente de você ver cortes, trechos, editados, como disse a Kátia, editados por assessorias de candidatos que transmitem isso em redes sociais. Então, para quem quer realmente a informação completa, precisa assistir tudo. Para entender o contexto. E a Rede Meio tem, por tradição, de fazer debates e debates para a Prefeitura de Teresina, para o governo do Estado, chamando todos, convidando todos, acertando com todos os candidatos na disputa. E, mais uma vez, assim foi feito nesse debate, onde todos foram convidados e quem participou e quem assistiu é quem ganha. Mas você não respondeu minha pergunta. Agora, do ponto de vista... Objetivamente, quem ganhou? Quem foi que me surpreendeu? Para mim, me surpreendeu, me chamou a atenção e vejo aí que se coloca como uma alternativa, vamos dizer assim, porque essa é a grande questão. Se colocar diante de uma disputa que está polarizada, né, e tínhamos aí um dos candidatos dessa polarização, conseguir chamar a atenção. É uma oportunidade para quem não tem toda uma estrutura, para quem não tem um leque Sim. de alianças, para quem não está todo santo dia sendo falado pela mídia, que aconteceu com o candidato do PSOL. O candidato Francinaldo Leão. Ele conseguiu, me chamou a atenção que o PSOL sempre tem candidatura, e isso aqui não é uma crítica, mas são candidaturas que, embora entendam e saibam e estudem, porque são professores, Sim. mestres, doutores, dos problemas da capital, mas não conseguem fazer aquela conexão, Sim. ter uma linguagem com o eleitor, e o Francinaldo conseguiu. Isso hoje. Seu destaque, Alessio, quem ganhou o debate? Olha, Denise,
midiaticamente, quem a gente já esperava que fosse ganhar, né? A professora Lourdes Mello, ela dominou as redes sociais, mas trazendo para o conjunto da obra, quem soube aproveitar melhor a oportunidade, eu acho que quem soube colocar ali as suas ideias, e mais que isso, eu acompanhei o debate e eu vi que ele sempre tentava fugir de temas polêmicos, uma vez ou outra dava uma alfinetada, falava uma crítica resgatando o passado de alguns candidatos, de alguns partidos inclusive, mas quem soube ali trazer ao seu favor todas essas questões polêmicas, falar de suas propostas, até mesmo quando não era questionado sobre elas, para mim, quem se saiu melhor no debate foi o candidato do Novo, Tony Kerley. Você, Marta Santos, quem ganhou o debate? Ananias, na minha visão, acho que quem ganhou foi quem dominou a narrativa. A gente trouxe aqui, cada um dos comentaristas trouxe um ponto, um tópico, uma proposta que considera ter sido a mais destacada, que chamou mais atenção. Na minha visão, a proposta que chamou mais atenção foi a da tarifa zero. E, consequentemente, para mim, o candidato que se destacou mais foi o Fábio Novo, justamente porque ele levou esse ponto. Esse ponto não foi discutido somente por ele, né? Todos os candidatos que estavam ali envolvidos citaram o assunto, comentaram, deram suas opiniões, se acha que vai dar certo, se acha que não vai dar certo. Eu acho que dominou a maioria ali da pauta, a maior parte da pauta do debate. Tomou de conta, na verdade, o assunto entre todos os candidatos que estavam envolvidos, inclusive entre os candidatos que não concordam e que não aprovam essa ideia, essa proposta do candidato Fábio Novo. Então, eu acho que ele dominou a pauta, por isso ele venceu aí nesse debate. Olha aí, você é Francis Teixeira, cada um apontou um vencedor. Quero ver o Francis agora. Vai lá, Francis, quem venceu o debate? Ananias, eu acredito que o candidato do Novo, o professor e economista Tony Kerley, porque nessa polarização, inclusive, que a Kátia citou, de um lado o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, de outro, Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, e também tendo ali como uma terceira força o atual prefeito da capital, o doutor Pessoa, o Tony Kerley, nas aparições que ele tem feito, ele vem tentando se colocar como uma opção aos grupos que, de certo modo, já assumiram o poder em algum momento, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal. Então, nesse debate, ele conseguiu colocar em pauta algumas propostas que ele tem para a cidade de uma maneira também ponderada, porque não adianta um candidato se apresentar em um debate apenas para uma lacração nas redes sociais. Então, ao meu ver, ele foi o que soube aproveitar melhor o espaço do debate da TV Meio. Aí, então, a análise, a opinião, o comentário do nosso timaço para você entender melhor como foi esse confronto. E a gente também tem as propostas, porque o debate ele é feito de propostas e de ideias. Cada um destacou a proposta que mais chamou a atenção no debate. Eu começo com a Marta Santos, que fala, inclusive, da tarifa zero que você mencionou anteriormente. Marta. Isso, Ananias, é porque essa proposta da tarifa zero, para mim, é uma das mais polêmicas e uma das mais discutidas aí desde o período de pré-campanha. A gente sempre ouviu em todas as entrevistas o deputado Fábio Novo falando sobre essa proposta, de que, de fato, fez investimentos, estudos, viajou por outras capitais, em outros lugares, onde no transporte público é adotado esse mecanismo, né, essa possibilidade ao usuário do transporte de ter tarifa zero. Então, eu acho que ele divide opiniões, eu acho que é uma proposta, sim, que pode ser realizada, uma proposta baseada aí em dados, em números, e que pode, sim, ser colocada em prática aqui em Teresina. Sim. Mas por que eu coloco ela? Não só porque ela é viável e porque ela pode acontecer, mas porque eu vejo que é um dos maiores gargalos da população teresinense hoje. Quando eu estava vindo para cá, inclusive, no caminho, tinha um ônibus coletivo parado no meio da Avenida Presidente Kennedy, porque estava no prego. Os passageiros tiveram que descer do ônibus e, enfim, vocês já imaginam o caos que acontece quando algo desse tipo acontece. É uma proposta, Marta, que ataca um grave problema da cidade. Exato, por isso, seu justamente por isso, porque é um dos maiores gargalos aqui, na minha visão, dos problemas na capital. Vamos ver, então. Fábio Novo fala sobre a tarifa zero
no debate com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Confira. A tarifa zero para algumas categorias. Nós já temos isso funcionando e não é novidade, Teocílio, em vários lugares. Pelo menos hoje, 120 cidades do Brasil já têm tarifa zero. Agora, eles fizeram um processo de migração. Eu sei que nesse momento o teresinense acha-se uma proposta muito ousada, mas primeiro a gente bota o ônibus para funcionar, garante um sistema rodando e depois a gente caminha para chegar até a tarifa zero. Aí, e a Kátia D'Angeles destacou para a gente a proposta do candidato Santiago Belisário. Ele propôs algo para o centro de Teresina. O que foi, Kátia? Posso só dar um complemento da questão da tarifa zero, Ananias? Vamos. Não é um assunto novo, ele já chegou a ser defendido em outros anos, em outras eleições, por exemplo, pelo PSTU, né? Agora era abordado de outra forma. E acho que está faltando explicar que essa tarifa zero, ela tem as suas camadas de aplicação, ela não é universal, né? Ela, né, enfim. Mas me chamou a atenção do Belisário, porque ele tocou em vários pontos que alguns candidatos esqueceram e não comentam até o momento realmente. Ele falou da questão da moradia, né, e da questão do centro. E quando chegou-se ao tema de geração de emprego, ele colocou uma ideia que eu acredito que nem tá de todo certo e nem está de todo errado. Ela tem vários problemas para se efetivar, que seria fazer multirões para usar pessoas que não estão no mercado de trabalho para construir essas moradias. Ele deu lá um dado de que são mais de 35 mil famílias, né, em Teresina. Eu não sei, realmente não chequei se esse dado do Belisário está correto. E que seriam usadas e tirar as empreiteiras, as construtoras desses projetos e fazer esses mutirões gerando emprego para essa construção de moradias e principalmente revitalização do centro. Colocando ali também, ele falou que o aluguel social não é uma política de habitação. Me chamou a atenção essa proposta. Vamos ver então, fala o candidato Santiago Belisário. Por exemplo, de uma política de habitação e como isso pode ser uma ferramenta também de geração de emprego, haja vista, por exemplo, que nós vivemos hoje no centro da cidade. Temos aí mais de 2 mil imóveis vazios que, por exemplo, já está construídas as moradias, né? Então o recurso, né, ele é menor para que isso consiga, por exemplo, virar moradia para o nosso povo que hoje não consegue ter qualidade na sua vida, não consegue ter o seu direito à moradia garantido e também pode ser feito sem as empreiteiras. Tirar os empresários hoje que fazem um péssimo serviço hoje em obras aqui na cidade e colocar as frentes emergenciais de trabalho. Colocar mutirões por moradia que conseguem organizar o nosso povo, né, e gerar renda, gerar empregabilidade e também resolver a situação da moradia. Aí, a Kátia abriu o precedente do comentário, eu vou pedir então um comentário do Alessio também para a fala do Santiago Belisário. A ideia é boa. E na prática, é possível executá-la, Alessio? Qual a sua avaliação? Olha, Ananias, foi algo muito comentado, inclusive o Teocílio, o candidato Teocílio, ele disse que nessa época de campanha, nesses debates, nessas entrevistas, os candidatos apresentam ali um mar de rosas. De fato, o Santiago ele traz uma proposta pé no chão que é um pouco mais viável, um pouco mais realista. Ele que vem das classes de lutas populares, ele que é estudante ainda, é um jovem que é sonhador também, disputa a sua primeira eleição, ele apresenta essa proposta com a tentativa de trazer uma alternativa viável, né? As pessoas, a população está muito cansada de ouvir promessas, de ouvir algo faraônico, algo grandioso, que na verdade às vezes fica só no papel. Então, acredito que sim, que é viável e na verdade, Ananias, eu aposto inclusive em propostas mais assim, propostas reais, em propostas pé no chão, que sejam de fato, de certa forma, fáceis de serem executadas, como essa do Santiago. Eu sigo com você, Alessio, porque você traz como destaque o salário digno proposto por Tony Kerley. Lembrando que, depois das propostas, vamos trazer tensões no debate, porque também teve clima tenso. Vai lá, o salário digno de Tony Kerley, Alessio. Justiça seja feita, ele não apresentou assim diretamente como proposta. Ele, ao ser questionado pela candidata Lourdes Mello sobre qual seria o piso salarial adequado para uma pessoa, para um cidadão viver com dignidade hoje, não só em Teresina, mas no Brasil, ele citou ali que a média, mais ou menos aqui em Teresina, é de R$ 1.700 a R$ 1.800. Quando você junta quem ganha muito, quem ganha pouco, ficaria nessa média. Mas, segundo ele, o salário digno, e ele acabou citando ali os professores, um reajuste
que provavelmente ele tem aí em projetos, em plano de governo, apresentar esse reajuste. Mas um salário digno que seria de R$ 6.500. Ele diz que seria a base para uma pessoa viver bem, para ter dignidade, Ananias. Vamos ver então, fala o candidato Tony Kerley. A gente precisa ter uma melhor remuneração dos professores da rede municipal de ensino. E a gente precisa, quanto? O valor? O salário base hoje, que se diz digno para conseguir sustentar uma família, é R$ 6.500. Então não dá para ter um salário menor do que esse na prefeitura. E menor salário da prefeitura, 6.500, Marta. Pois é, Ananias. De fato, eu concordo com o Tony quando ele fala que uma pessoa hoje não tem condições de viver com um salário dignamente, eu diria, com um salário mínimo nos valores que temos hoje. Mas o que a gente tem hoje é o que está possível de acontecer, é o que está dentro da nossa realidade. Também não digo que ele é 100% sonhador, digamos assim, com essa proposta, mas é um salário que seria, sim, digno para qualquer família, que daria para sustentar uma casa. Não é o que a gente tem hoje, um pai de família que recebe um salário mínimo. Está longe de chegar nesse nível, digamos assim, mas eu acho que está, sim, dentro da realidade, sim o que poderia se esperar de um político aqui em Teresina. E você, Francis, destaca a proposta do Banco Popular, a proposta para o Banco Popular. Na verdade, o banco já existe, né? Mas Fábio Novo tem uma ideia para o banco. Qual ideia? Que ideia é essa, Isso, Francis? e inclusive para movimentar a economia, né, Ananias? Ele quer dar crédito para micro e pequenos empreendedores que querem empreender na capital piauiense. Então, um crédito que poderia ser viabilizado através do Banco Popular, dar também essa linha de crédito para que uma parcela significativa da população teresinense que tem esse desejo de ter um negócio, um pequeno negócio, ela tenha uma oportunidade, que as portas sejam abertas para esses micro e pequenos empreendedores. Vamos ver então, fala o candidato Fábio Novo. Banco Popular. Eu vou colocar dinheiro. Tem gente que precisa de R$ 1.000 lá na periferia para começar um negócio. O Banco Popular vai dar até R$ 5.000 para que a gente possa ajudar a empreender. E aí a Fundação Alferraz entra com a capacitação. Com isso a gente gera emprego. Isso me chama a atenção também, porque não é só dar o crédito, financiar aquele pequeno negócio, mas também a questão da capacitação, porque a maioria dos pequenos negócios hoje no nosso país fecham pela falta de capacitação, pela falta dessa orientação técnica dispensada aos micro e pequenos empreendedores. Então, uma proposta muito interessante apresentada pelo candidato petista no debate. Kátia? Uma proposta, inclusive, que a professora Lourdes Mello disse que 5 mil era muito pouco, né? A gente tem esse trecho, inclusive. Era muito pouco, está muito pouco, candidato. Sim. Aí ele lembrou que R$ 1.000, e realmente existem vários tipos de negócio e várias necessidades. Mas ali houve uma confusão, porque 5 mil não era remuneração. Ela entendeu que era uma remuneração. Era para a pessoa aplicar o negócio, para dar aquele né? start, né? Dar aquela injeção. Então teve essa confusão aí. Mas, de fato, a Lourdes, que inclusive está muito presente nesse momento agora da nossa cobertura do debate, que é os momentos de tensão, os confrontos entre os candidatos. O primeiro que a gente traz para você é Lourdes Mello versus Tony Kerley. Veja. Segundo candidata? Eu vejo você equivocado. É uma tolice sua achar que a corrupção seja o problema do Brasil, de Teresina. Não é verdade, porque o capitalismo ele vive de sugar o suor dos trabalhadores, também de corromper, de também, na sua maior forma de corrupção, entregar os recursos, as nossas riquezas para os banqueiros. Kátia. Ela falou que a corrupção não é um problema.
Foi, eu entendi que... Não é o grande problema, Eu né? acho que o problema é o Talvez sistema como um todo, não só a corrupção, né? Acredito que talvez ela quis dizer que exatamente o capitalismo provoca a corrupção. Não foi isso, não? Não. Mas a corrupção é um problema, sim, professora, e grande. Alessio. Ananias, avaliando a fala da professora Lourdes Mello, é porque justamente fica um pouco confuso. Mas, assim, segundo ela, o que faz com que o Brasil não avance, não se desenvolva, não é a questão da corrupção, que a gente sabe que é muito presente aqui no Brasil. Enfim, não precisa nem comentar. Mas, segundo ela, o capitalismo atrasa os trabalhadores de evoluírem na vida, evoluírem com seus salários baixos, que muitas vezes produzem riqueza para os patrões e não para si próprios. Esse é um questionamento que a Lourdes Mello vem trazendo em sucessivas eleições, não é de agora. Sim. Todas as eleições ela fala em defesa da causa operária, dos trabalhadores. Inclusive, na eleição passada, viralizou muitos cortes dela quando teve um embate com a GES justamente por isso. Ela dizendo que a GES era empreendedora e por isso era exploradora. Então, esse é o foco que a Lourdes Mello trata, né? Essa questão do capitalismo. Segundo ela, quem é patrão explora, quem é trabalhador é explorado. É a bandeira do PCO, né? Sim. Do Partido da Causa Operária, do partido de Lourdes Mello, traz isso no seu nome, é a causa operária, tá? De fato, defendendo essa ideologia. Aí o discurso fica totalmente ideológico. E tem outro confronto de Lourdes Mello, dessa vez com Francinaldo Leão. Veja como foi. Você desviou o assunto que eu lhe perguntei. Não só foram 50 pessoas que foram mortas, assassinadas pelo Estado de Israel. Falta citar também aqueles que estavam debaixo dos escombros, dos que morreram de fome. Nós temos que lutar, toda a sociedade, toda a população, pelo fim do Estado de Israel, que é o grande criminoso, a serviço do governo americano, que quer continuar ali fazendo aquele seu Estado para absorver o combustível que é tido lá no Estado de Israel. Então, chamamos todos, o pessoal, a toda a população, a se fazer uma campanha pelo fim da guerra do Estado de Palestina, da matança que está sendo as mulheres e as crianças, que são as que mais morrem. Candidato, tréplica de 1 minuto. Eu quero dizer, companheira Luz, que a gente não está fugindo do debate. Jamais nós vamos fugir do debate. Nós somos solidários com todos, mas também somos solidários com o povo de Teresina, que hoje passa essa dificuldade, que hoje se encontra Teresina. Teresina está um caos. A situação está tão grave que o atual prefeito não está aqui para debater as situações que acontecem em Teresina. Aí então, olha, o Francinaldo disse, Lourdes, vem para cá. Justamente, nós estamos em um debate, era um debate de candidatos à prefeitura de Teresina. Eu imagino que todos são a favor do fim da guerra entre Israel e Hamas, que tem afetado enormemente a Palestina. Mas é um tema que não cabe num debate à prefeitura da capital, que tem os seus próprios problemas a serem resolvidos, e o prefeito de Teresina, aquele que for eleito, não vai ditar em nada em relação ao fim dessa guerra entre Israel e Hamas Palestina. Então, a professora Lourdes Mello trouxe essa pauta, porque é uma pauta que tem a ver com a ideologia política dela, mas não é uma pauta que cabe em um debate com candidatos à prefeitura da capital, não só da capital do Piauí, mas de qualquer capital brasileira. Olha, teve outro duelo, Geraldo Carvalho e Fábio Novo, veja. Como? O candidato Fábio Naro. O candidato Fábio Novo vai comentar. O senhor tem, portanto, 30 segundos para a pergunta, candidato. 1 minuto para o comentário do candidato Fábio Novo. Geraldo, eu vou lhe chamar pelo seu nome porque eu prezo por respeito. E o meu nome é Fábio Novo. E aqui, quem passou por uma peneira como eu passei, não tem padrinho ou tem candidato tirado da manga. Para eu ser candidato no meu partido, eu disputei com 4. Passei por uma pré-campanha. Depois, através do diálogo, e a minha vida sempre foi pontes, construindo pontes. Marta? Pois é, Ananias, acho que foi um dos momentos aí também que chamou bastante atenção, porque foi quando o deputado Fábio Novo, de fato, foi bem curto e grosso com o adversário dele. Acho que foi o único momento do debate em que ele respondeu ali no nível, né? Eu acho que no nível que o candidato pediu. Mas sobre a fala do Geraldo, a gente lembra que foi porque
alguns meses atrás, o deputado Fábio Novo havia recebido apoio de alguns nomes bolsonaristas, de alguns nomes ali que apoiavam na eleição passada o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, adotaram esse apelido, digamos assim, atribuíram, na verdade, esse apelido para o deputado Fábio Novo, na internet, nas redes sociais. Então, o Geraldo pegou ali no momento do debate e chamou Fábio Novo de Fábio Naro. Sobre a resposta do deputado, eu acho que ele também foi bem cirúrgico, quando ele disse que, na verdade, ele não foi um candidato que foi tirado do bolso. Ele, de fato, a gente acompanhou aqui durante vários meses todo o problemão que ele teve para se tornar o candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele, de fato, enfrentou, dentro do partido dele, adversários, nomes fortes que estavam ali no jogo, se esforçou. A eleição passada, ele também foi candidato, então, ele já tem, de fato, um histórico, e eu acho que a resposta dele foi à altura, e o candidato pediu e mereceu a resposta. Tá aí, olha, você vai ter mais cobertura, claro, do debate durante toda a nossa programação da TV Meio, lá no portal